Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha que vídeo interessante que a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos trazer aqui, pessoal, 10 doenças transmitidas espiritualmente. Isso, 10 vírus que você pode contrair se tratando aí do espiritual. É um vídeo bem interessante. A gente pede para você acompanhar do início ao fim, porque tem coisas aqui, questões que a gente vai citar aqui que eu tenho certeza que vai te despertar alguns interesses. É claro que é um vídeo interativo, eu quero que você acompanhe do início ao fim. Não esquece também de deixar a sua opinião daquilo que você acha. E é claro que é de extrema importância que você ajude a compartilhar esse tipo de conteúdo com outras pessoas, para que elas também fiquem atentas a esse tipo aqui, né, de vídeo, a esse tipo de questão, esse tipo de assunto, tá? O que são doenças transmitidas espiritualmente? É claro, tenha um pouco de calma, porque isso são coisas voltadas ao espiritual, tá bom? E é claro, sem mais delongas, se inscreva, curta e vamos aqui para nossa primeira doença transmitida espiritualmente. O primeiro vírus espiritual. Nosso primeiro vírus seria o vírus fast food. O nome é engraçado, né? Mas enfim, esse vírus fast food, ele consiste em acreditar que existem remédios rápidos e fáceis para eliminar o sofrimento e evoluir espiritualmente. Entenda que a transformação espiritual ela não pode ser rápida, porque o próprio processo espiritual consiste em deixar e fluir e respeitar, é claro, os seus próprios ritmos naturais. Então esse vírus fast food é praticamente aquela pessoa que ela adentra para dentro de uma religião, para dentro de uma doutrina e acha que tudo vai ser rápido. Ela já quer chegar no terreiro e incorporar, ela já quer chegar e se tornar um pai de santo, né? Toma cuidado com esse vírus, ele é perigoso. Mas nosso segundo vírus espiritual seria a doença imitativa, isso mesmo. Seria o vírus da imitação ou a doença imitativa. É a tendência de falar, vestir ou até mesmo agir como uma pessoa espiritual. É como usar uma pele de leopardo para parecer um leopardo. É claro que você pode até não ter entendido, mas quando a gente está falando dessa doença imitativa, seria aquela pessoa que se veste, se fala, toda voltada ali ao espiritual. Aquela pessoa que se monta para tudo quanto é lugar onde que ela vai, ela tá praticamente montada espiritualmente. É como se ela realmente se vestisse ali com os trajetos espirituais. Entenda que necessariamente para sua evolução você não precisa disso, tá? Todos nós somos espiritualizados e a primeira coisa que devemos entender que essa parte espiritual não tem roupagem, mas como muitos acabam vendo, olhando e analisando os outros, eles começam a ter o quê? Esse vírus, que é o vírus da imitação. Começam a imitar os outros, tentar fazer igual, para parecerem evoluídos. Infelizmente, isso a gente vê muito aí dentro dos terreiros, hein? Tome cuidado com esse vírus. Mas o nosso terceiro vírus, ou a nossa terceira doença, seria o vírus das motivações confusas. Sim, vírus das motivações confusas. Olha, embora o desejo de crescer seja genuíno, muitas vezes se mistura a outras motivações, como o pertencer, o ser amado, o ser especial, ou até mesmo pela ambição pessoal superior e a materializante. Isso quer dizer o quê? São aquelas pessoas que vão até um terreiro, começam dentro de um terreiro ou dentro de uma cultura religiosa por uma motivação confusa. É claro, às vezes realmente há o desejo de crescer espiritualmente, mas muitas das vezes a pessoa adentra para uma religião pela ambição. Adentra dentro de uma religião pela superioridade, para querer ser especial. Isso é uma motivação confusa. Você deve procurar a religião para o seu crescimento e não pela sua ambição. Tome cuidado com esse tipo de vírus, mas
Continuando, vamos aqui para o nosso quarto vírus, a nossa quarta doença. Seria o quê? Uma doença onde que é o identificar-se com experiências espirituais. Ó, presta atenção nesse tipo de vírus. Identificar-se com experiências espirituais. Vamos lá. Ocorre quando o ego, depois de viver uma experiência espiritual, se apropria desta, de tal maneira que se permite acreditar que toda a sua evolução provém desta experiência espiritual, que na realidade são estados transitórios que transcendem o ego. Nesse sentido quer dizer o quê? Quando você tem uma experiência espiritual, tá ok? Isso não significa que aquilo é tudo. Isso não significa que aquilo praticamente é a sua evolução. Não, experiências são vividas diariamente, entenda isso. Até então, a gente entra aqui, dentro desse contexto, a gente entra na nossa quinta doença, ou seja, o nosso quinto vírus. Esse quinto vírus, é claro, esse é um vírus perigoso que é o ego espiritual. A doença do ego espiritual é quando a pessoa se identifica excessivamente com os conceitos e ideias espirituais. Ela tende a ser invulnerável à crítica. Então, seu crescimento é desacelerado. Ela se torna um ser impenetrável, como se fosse uma pessoa removida do mundo. Esse vírus do ego, o ego espiritual, gente, isso é muito perigoso. É aquela pessoa que ela acha que ela é invulnerável a tudo, não só a crítica, mas a tudo. Ela acha que ela é impenetrável, é como se ela não pertencesse mais a esse mundo. Isso é ego. Se sentir superior é ego. E isso é muito prejudicial para o seu crescimento espiritual, seu crescimento em todos os sentidos. Tome cuidado com esse vírus, tá? Mas o nosso sexto vírus, ou a nossa sexta doença, seria a produção em massa de mestres espirituais ou de dirigentes espirituais. Sim, isso aí é uma doença que é triste. Pessoal, olha, atualmente existem muitas tradições espirituais que dão títulos a pessoas que estão longe de terem alcançado seu domínio espiritual e ainda assim são vendidas como dirigentes espirituais. Às vezes, o problema não são os professores, tá ok? Não são esses professores, mas que da forma que essas pessoas são apresentadas como tendo alcançado um alto grau de domínio. Então, às vezes, o problema não é quem está ensinando, às vezes, mas essa doença, pessoal, ela tá contagiando muita gente hoje em dia, que é essa produção em massa, assim, de mestres espirituais, de sacerdotes, de dirigentes. São aquelas pessoas que aprendem um pouco. Elas iniciam há pouco tempo dentro de uma religião, dentro de uma cultura, e acabam meio que se sentindo já mestres, dirigentes, pais de santo. Hoje em dia o que mais encontramos é isso, principalmente nas mídias, nas redes sociais. Aquela pessoa que praticamente, como se diz aquele ditado, a pessoa que ainda não sabe nem acender uma vela, mas só pelo simples fato dela estar dentro de um terreiro, ela acha que ela já é um dirigente. Aí ela começa a ensinar as coisas aos outros, e é claro, de forma errada. Pessoal, toma cuidado com esse tipo de doença que está muito popular hoje em dia, viu? A melhor vacina, eu acho que para essa doença seria busque aprender cada vez mais. Mas a nossa sétima doença, o nosso sétimo vírus, que eu acho que também é bem perigoso, é o vírus do orgulho. Esse vírus, pessoal, olha, é como se fosse assim, uma pessoa depois de ter atingido um grau real de espiritualidade, ela fica ali, se desculpando com esse conhecimento para não continuar crescendo. É frequentemente associado a um sentimento de superioridade, de ser melhor que os outros. Vamos lá. O orgulho é quando aquela pessoa, ela se sente a melhor, tá? Ela atingiu, vamos dar aquele exemplo, um grau espiritual bem elevado. Então ela aprendeu bastante. Só que aí ela fica ali. Ela entende que ela é a melhor.
Ela tem um orgulho por ela já ter aprendido, por ela ter uma vivência. Esse orgulho espiritual acontece com muitas pessoas velhas, mais velhas, dentro das religiões. Porque a pessoa ela acha que ela é melhor, que ela é superior, por ela ser mais velha, por ela já ter aprendido muito, por ela já ter vivenciado muitas coisas. Então tome cuidado com esse tipo de vírus, tá? Porque esse tipo de vírus também tá pegando muita gente, viu? Agora, o nosso oitavo vírus. Nosso oitavo vírus seria a mente em grupo, que é também descrita como pensamento de grupo. Mentalidade de culto ou doença, né, que ocorre quando pessoas pertencentes a um determinado grupo aceitam as regras implícitas sobre como pensar, falar, vestir e agir. As pessoas com este vírus rejeitam outras que não cumprem esses regulamentos. Necessariamente são aquelas pessoas egoístas e que têm a mente fechada. Sabe quando a pessoa ela é tão vidrada em apenas um pensamento, ela não consegue abrir a sua mente para poder compreender ali os outros fundamentos, as outras questões, as outras culturas. Essa é descrita como um vírus do pensamento em grupo. Ela está dentro daquela junção e ela não tem a capacidade de abrir a sua mente para entender que o outro irmão, que a outra pessoa é diferente. Então tome cuidado com isso, você precisa abrir a mente, deixando bem claro que quando a gente fala desse vírus, não é que você deve seguir outras pessoas, e sim que você deve entender que nem todos serão iguais a você, tá bom? O nosso nono vírus é o complexo de eleitos. Vamos lá, nono vírus, o complexo de eleitos. É a crença de que nosso grupo, nossa casa, nosso terreiro é mais evoluído, poderoso, esclarecido ou simplesmente melhor do que os outros. É diferente pensar que encontramos o melhor grupo para nós do que pensar que é o melhor grupo. É o complexo de eleitos. São aquelas pessoas que acham que o seu terreiro é o melhor de todos e não é assim que funciona. Tem pessoas que tentam implantar e empregar isso. Olha, aonde que eu frequento é melhor. Entenda que às vezes é melhor para você e não para todos. Isso é um complexo de eleitos. Porque aquelas pessoas que estão ali dentro estão se sentindo bem naquele local, se adaptaram, então aquele ambiente é bom para aquelas pessoas que estão ali, não que seja bom para todas as pessoas. Isso é muito individual, então tome cuidado. Mas agora a gente vai chegar no vírus mortal, que é o nosso 10º vírus. É o nosso vírus mortal. Esse é mortal, gente, tome cuidado, que esse vírus também, ele tá solto aí, tá no mundo, é um vírus mortal. Tome cuidado para não contrair esse tipo de vírus, que é o vírus já chegou. Sim, o nome do vírus é esse, já chegou. Essa doença, pessoal, esse vírus, ele é tão forte que tem o potencial de matar ali o crescimento espiritual de qualquer um. É algo como: cheguei ao fim do meu crescimento espiritual. Não tenho mais nada a aprender. Sim, esse vírus é dessa forma, ó. Cheguei ao fim do meu crescimento espiritual e não tenho mais nada a aprender. Nesse momento, seu crescimento espiritual cessa. É como se você matasse a sua própria alma. Pessoal, entenda. Nós estamos aqui na Terra, até mesmo depois de desencarnados, em constante evolução e em constante aprendizado. Mas, devido ao ego, egoísmo, superioridade, muitos acreditam que o seu crescimento espiritual já chegou ao fim. Esse vírus já chegou é uma doença, é um vírus que realmente pode danificar a pessoa e fazer, infelizmente, a pessoa ficar totalmente estagnada. Tome bastante cuidado e entenda, todos nós estamos aqui para aprender e estamos em constante evolução e em constante aprendizado, tá bom? Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham
gostado desse vídeo. Fiquem atentos a esses vírus que citamos aqui, fiquem atentos a essas doenças. É necessário vigiar, como diz os evangélicos, vigiem bastante e não deixe com que nada disso te afete a sua evolução, o seu crescimento espiritual. Espero que todos tenham gostado, entendido. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo com os seus amigos aí nas redes sociais, é muito importante para levar isso para outras pessoas, tá? E é claro que quando você faz isso, você está incentivando o canal a continuar crescendo, né? Você está apoiando, né? Então, compartilhe, curta e é isso. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.